Avançamos agora para a última fronteira com o Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel, bem-vindo. Bom dia, vamos a obras, a propósito da habitação, vamos a obras, não é? Porque está remodelada aqui a história da infância do Sistema Solar e da nossa Lua. É uma excelente introdução. Vamos falar em obras, vamos contar histórias sobre o início da formação do Sistema Solar e é uma história absolutamente fascinante e, neste caso, regida por pormenores temporais que são extremamente importantes. Há já alguns anos que os astrónomos apresentam uma teoria bastante interessante sobre o que foram os primeiros tempos do Sistema Solar, nomeadamente a participação, nessa história primordial, dos planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Temos cada vez mais evidências que mostram que eles não nasceram no sítio onde os conhecemos hoje. Eles nasceram muito mais próximos do Sol. E, precisamente pela grande massa que têm, tiveram uma grande perturbação gravitacional, uma enorme influência até no crescimento, no aparecimento dos planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. E há algum tempo que nós tentámos perceber quando é que começou essa instabilidade gravitacional. Porque o tempo aqui é fundamental. E é fundamental porque nós, quando criamos modelos para explicar a formação do Sistema Solar, como este aqui que nós estamos a ver, quanto melhores forem os dados, mais perfeitos são esses modelos e aproximam aquilo que nós conhecemos sobre, no fundo, a disposição atual do Sistema Solar. E então, há já algum tempo que pensamos que esta perturbação gravitacional destes 4 planetas gigantes começaram por volta dos 600 milhões de anos após a formação do Sistema Solar. Pois bem, agora, tendo em conta mais dados, nomeadamente dados de meteoritos, ou seja, pedaços de asteroides, os asteroides são os corpos mais antigos do Sistema Solar, e também simulações de topo de gama, os astrónomos agora refinaram este timing do início da perturbação gravitacional. Dizem eles agora que esta instabilidade ocorreu entre 60 e 100 milhões de anos depois do início da formação do Sistema Solar. Ou seja, passamos de 600 milhões após para 60 a 100 milhões. Porquê é que isto é muito importante para os modelos? Porque pode ajudar também a perceber, a validar até algumas teorias e a tirar a validade a outras sobre algumas particularidades do Sistema Solar. Por exemplo, por volta dos 600 milhões de anos, teoria anterior, era compatível a ideia de que, nessa altura, o Sistema Solar interno, esta zona aqui à volta, teve um bombardeamento intenso de asteroides e de cometas. Essa ideia está a começar a mudar. Se calhar não terá sido isso que aconteceu. Se colocarmos esta ideia que a perturbação gravitacional ocorreu muito mais cedo, então, de facto, os bombardeamentos não se encaixam nesta própria teoria. Por outro lado, se Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno perturbaram tão cedo esta zona tão próxima do Sol, então pode ajudar a explicar também, por exemplo, porque é que Marte é tão pouco maciço. De acordo com muitos modelos, Marte deveria ter uma massa e um diâmetro muito parecido com a Terra, muito parecido também com Vênus, mas não, ele é muito mais pequeno, ele é muito menos maciço. À luz destes perturbação gravitacional precoce, então é possível encaixar. Como? Com Júpiter, Saturno e Neptuno aqui tão perto, havia menos material para que Marte se poder criar e desenvolver-se num planeta mais maciço. Eu falei em asteroides e em pedaços de meteoritos por uma razão muito simples. Porque estes astrónomos pegaram em meteoritos muito específicos que nós pensamos que têm como origem um asteroide que hoje está na cintura de asteroides, Hathor, é como se chama esse asteroide, e que nós sabemos que ele nasceu em regiões mais próximas do Sol. Muito mais próximas do Sol. E a questão que se coloca é, como é que ele vai parar à cintura de asteroides entre Marte e Júpiter? Quando olhamos para este modelo com uma perturbação gravitacional tão precoce destes 4 planetas, o modelo então diz, este asteroide foi para a zona de cintura de asteroides por causa desta perturbação gravitacional, mas precisamente quando se dá entre os 60 e os 100 milhões de anos, o que é muito interessante. Por outro lado, diz este modelo também que, então, desta maneira, podemos encaixar também aqui uma idade para a própria Lua e a origem da própria Lua. Porque, com uma perturbação gravitacional tão precoce, é mais fácil corpos do tamanho de Marte, por exemplo, colidirem com a Terra e darem origem à Lua. Isto é muito interessante porque passamos imediatamente para a segunda história, que é um segundo estudo independente, não tem nada a ver com este primeiro que apresentámos, mas que confirma, de certa forma, reforça esta primeira história da perturbação precoce. E diz o seguinte, a Lua é muito mais velha, mais antiga, do que aquilo que nós pensávamos. E agora repara no pormenor. Quão mais antiga? 40 milhões de anos. Quando olhamos para os 4,6 mil milhões de anos do Sistema Solar, pode parecer um pequeno pormenor, mas não é. 40 milhões de anos ajuda-nos a refinar ainda mais os modelos. Como é que eles chegaram a este valor?
Olha, os cientistas deste estudo, no próprio estudo, dizem uma coisa muito interessante. Dizem, nós chegámos a este valor e este valor é uma homenagem à tecnologia que nós hoje temos. Pegaram nas amostras das rochas da Apolo, portanto, imagina, década de 170, e como nós hoje temos a capacidade de olhar em particular para zircões, para cristais que estão nessas amostras, com muito mais capacidade tecnológica, eles chegaram à conclusão, analisando também o decaimento radioativo, que, de facto, a Lua tem a bonita idade de perto dos 4,46 mil milhões de anos. Idade da Terra, 4,54 mil milhões de anos. Ou seja, a Lua apareceu muito a seguir à própria formação da Lua. Da Terra, aliás. E, portanto, quer a Lua, quer a Terra, nasceram quase na mesma altura. Sim. E agora repara o que diz o primeiro estudo que eu apresentei aqui. Isto é possível porque a perturbação gravitacional precoce, logo no início da formação do Sistema Solar, daqueles 4 planetas gigantes, também ajudaram a trazer para aqui este tipo de corpos, porque a Lua pensa-se que terá nascido com a colisão de um planeta do tamanho de Marte com a Terra. Há, então, 4,46 mil milhões de anos. Portanto, é muito interessante ver como 2 estudos independentes acabam por se reforçar um ao outro. Ora, e num outro assunto, queres falar do impacto de um astrónomo amador no mundo da ciência, não é? Portanto... E tudo começou com uma publicação numa rede social. É uma história muito bonita. Vamos voltar a falar de colisões planetárias, mas não no nosso sistema solar, mas sim num sistema planetário a cerca de 1800 anos-luz de distância. Primeira nota, hoje em dia a capacidade tecnológica dos telescópios amadores já é absolutamente extraordinária. E são uma preciosa ajuda aos astrónomos profissionais. Este projeto nasce de um projeto de ciência cidadã. Quando astrónomos amadores analisaram esta estrela e viram que à volta desta estrela havia muita poeira. Excessiva poeira, que nós não conseguimos perceber, ou melhor, nós sabemos que não foi formada pela própria estrela. Algo aconteceu ali para fazer aquela poeira toda. E colocaram isso numa publicação numa rede social, que chamou a atenção dos astrónomos profissionais. E então, utilizando então os telescópios profissionais, o que é que os astrónomos conseguiram perceber? Que aquela variação do brilho da estrela era de facto provocada por um disco de poeira de dimensões absolutamente dantescas. E quando tentamos perceber qual é o modelo que explica estas variações de brilho, o modelo diz o seguinte: estamos perante a primeira grande prova da colisão de 2 planetas gigantes que, ao colidiram, de facto, deram origem a todas estas nuvens de retidos, muito vapor de água. Seriam provavelmente planetas gigantes gelados que colidiram entre si. Esta colisão aquece muito e, portanto, vaporiza também o vapor de água. Ora, é talvez o primeiro caso em que nós temos a certeza que foi isto que aconteceu, colisão de planetas. E repara como isto é muito interessante. Nós analisamos planetas extrasolares, planetas que orbitam outras estrelas, também até para encontrar histórias muito parecidas com aquilo que nós julgamos que aconteceu no nosso próprio Sistema Solar. Falei há bocado da origem da Lua. A Lua surgiu de uma colisão com a Terra. Nós também temos a noção que há outros planetas no próprio Sistema Solar que terão levado com colisões absolutamente dantescas. Urano, por exemplo, terá levado com uma colisão com um planeta do tamanho da Terra e pô-lo a rodar quase deitado, autenticamente. E, portanto, olhar para outros sistemas planetários ajuda-nos também a perceber muito bem o que é que pode ter acontecido no nosso. E, de facto, eu saliento esta primeira grande prova de colisões de planetas nos sistemas planetários e este pormenor que eu acho absolutamente delicioso dos tempos que vivemos. Ciência cidadã. Foram astrónomos amadores que começaram por lançar a dúvida sobre o que é que estava ali a acontecer e imediatamente os profissionais uniram-se aos amadores para tentar perceber, no fundo, esta história. Olha, e vamos então para o último momento e vamos terminar com algodão doce. É sempre uma boa forma de acabar. Isto parece que é um programa só de colisões, porque mais uma vez é uma colisões, mas repara como isto é uma peça cinematográfica quase como Scorsese, como Nel de Oliveira, porque aquilo que nós vamos ver é o rescaldo de, imagina tu, 1.000 milhões de anos da colisão de galáxias, espirais, galáxias no fundo parecidas com a nossa própria Via Láctea, que parece um algodão doce, autenticamente. Visto assim, repara que isto é apenas um frame. Este abraço cósmico e gravitacional entre estas duas galáxias já se está a dar há 1.000 milhões de anos e esta forma toda que nós estamos a ver é também disputada pelo choque de 2 buracos negros supermaciços que residem no coração destas galáxias. Nós, quando falamos em buracos negros supermaciços, estamos a falar de um com cerca de 150 milhões de vezes a massa do nosso Sol e o outro com 6,3 milhões de vezes a massa do nosso Sol. A colisão de galáxias já é por si caótico.
quando temos dois buracos negros supermassivos também a colidirem, eles têm uma capacidade gravitacional tão forte que alteram também tudo o que está à sua volta. E o que eu acho absolutamente notável nesta imagem é, de facto, isso. Estamos a ver apenas um frame de algo que já existe há 1000 milhões de anos. Os cientistas pensam que esta colisão terá o seu término daqui a 300 milhões de anos, já não estaremos cá, obviamente, para ver. E mais ainda, os telescópios atuais conseguem até ver ali estrelas individuais, corpos individuais, 23 corpos individuais que, no fundo, foram ejetados por toda esta cena absolutamente extraordinária que estamos a ver. Mas, de facto, convenhamos, parece mesmo algodão doce. É uma bonita imagem para terminarmos esta edição. Miguel, obrigado. Obrigado. Bom dia.